a formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esta é a gênese. O que é a gênese? A origem. A palavra gênese quer dizer, esta é a origem dos céus e da terra quando foram criados. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Nada foi criado ou feito ou surgiu por uma explosão, como alguns ensinam. Isso é mentira. Tudo foi feito pela palavra e pelas mãos de Deus. Ou seja, ninguém é autossuficiente e nem nada. Homens, plantas, animais, sistemas, tudo depende de Deus. Ninguém é nada sem Ele, nem mesmo uma planta. Não havia ainda planta, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera o quê? Chover? Quem é que faz chover sobre a terra? O Senhor. Eu vou perguntar de novo, quem é que faz chover sobre a terra? O Senhor Deus. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus, ele criou o homem com tanto carinho, com tanto amor, e com tanta esperança no homem. Na verdade, Deus fez o homem para ser a glória dele. E quando o homem faz a guerra ou autodestrói, ele está decepcionando a Deus, ele está frustrando os planos de Deus, ele está causando a ira de Deus, provocando a ira de Deus. Eu e você fomos criados para glorificarmos a Deus neste mundo com a nossa vida. Deus não quer que haja entre nós a disputa por território, por posição, não, por status, por dinheiro. Deus nos fez para sermos a glória dele. Portanto, Deus quer que tenhamos saúde, que sejamos vitoriosos. Então receba a sua, filhinho, em nome de Jesus. Escuta a palavra que eu estou pregando, por favor. Segura aqui. Deus, Ele quer tanto o nosso bem e dá tanto valor ao homem, que Ele próprio plantou um jardim para o homem. Você viu ali? Eu entendo muito bem o que é isso. Normalmente,
Por exemplo, eu era empregado lá na roça, colono. Você sabe o que é colono? E eu tinha que plantar para o dono da fazenda. E aí, eu não sei se você já ouviu isso. Quando a gente é muito pobre, quando é mais ou menos de vida, arrenda-se a terra para plantar. No caso, quem tinha condição arrendava a terra. Como a gente não tinha, a gente plantava dia meia. Você sabe o que é isso, não? Tinha que dividir a colheita. E o dono observava a gente trabalhando no solo. Na colheita ele pegava a parte dele, a gente entregava lá. Mas nesse caso, Deus fez o homem de fazendeiro, de patrão, de dono da terra. E ele, Deus, foi lá e plantou um jardim para o homem. Olha lá. Deus fez muito pelo homem. Igreja, diga: Deus faz muito por nós. E como faz, igreja? Eu fico imaginando, né? Eu na minha função lá de lavrador, vivia plantando para os outros. O Todo-Poderoso, o mesmo que faz chover ou não, de acordo com a vontade dele. Se ele quiser que chova, aí chove. Se ele quiser que não chova, não chove. E ele plantou um jardim para o homem. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Quem fez as árvores brotarem, igreja? O mesmo que plantou. Se alguém visse Deus plantando lá um jardim, eu falo: peraí, esse aí deve ser funcionário do Adão, né? Mas não. Era o Criador do Adão, o nosso Criador. E fez questão de registrar isso, porque é o que Ele quer para nós. Quando Ele nos chama, Ele quer que sejamos resgatados. Tanto é que o Adão, ele botou a perder o projeto do Senhor na desobediência. E aí o Senhor mandou um outro com a mesma missão, só que este, sendo muito maior que Adão, já existia antes de Adão, cumpriu tudo que o Pai delegou a ele. E aí nos deu uma nova opção, uma nova oportunidade. Se eu e você quisermos, esse jardim ainda existe. Não aquele lá, mas agora é um outro. E o da agora ele é definitivo, né? Porque o que veio para refazer o que Adão desfez, chama-se Jesus Cristo. E tem uma palavra que diz que ele botou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes. Vamos continuar no Gênesis. Gênesis quer dizer o que mesmo? A origem. Exatamente. Onde começa, né? Mostra lá, por favor. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços.
primeiro chamava-se Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. E segundo o rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo que o homem precisava, Deus deu. Ainda faz isso, né? Mas Deus não tolera a desobediência. Não. Você não pode conviver com Ele ou permanecer no jardim que sugere qualidade de vida. Hoje viver num jardim não é viver num lugar, num canteiro com muitas flores e árvores frutíferas, não necessariamente, né? Viver num jardim é viver com qualidade de vida, porque o homem tinha qualidade de vida. Lá não tinha delegacia, não tinha farmácia, presídio, hospital, não. Lá, Deus costumava todo dia visitar o jardim. Esse é o desejo dele. Deus não faltava um dia. Todo dia, a Bíblia diz que na viração do dia ele passava por lá. O homem ouvia a voz dele, o homem sentia a presença dele, e a presença dele fazia muito bem ao homem. Hoje, a presença dele não faz bem a todos, não. A presença dele faz bem àqueles que não têm de que se envergonhar. Mas os que têm de que se envergonhar se escondem dele, da presença dele, desde o princípio. E mais na frente, abra a Bíblia, por favor. No capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quem foi que disse isso? Ah, é Deus que estava falando com a serpente? Vocês estão dormindo? Quem foi que disse isso para a serpente? A mulher. Você acha que aquela mulher tinha falta de alguma coisa ali no jardim? Absolutamente nada. Você acha que aquela mulher sabia o que era certo e o que era errado? Sim, ela própria disse. A serpente falou. Olha como a serpente é problemática. Olha o que ela sugeriu. A serpente sabia também. Mas como quem não sabe de nada, ela perguntou: foi assim que Deus disse? Ó.
não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus falou isso aí? Uma só árvore ele separou para ele. Na verdade, Deus estabeleceu ali a obediência, a dependência do homem a ele. Por que o mundo está desse jeito? Você liga a televisão, atentados, assaltos, crimes de vingança, execuções, problemas econômicos, epidemias, todo tipo de imundícia, homens bombas, homens suicidas, né? Porque o homem acha que é autossuficiente. E quando nós rejeitamos a orientação, a direção de Deus, nós não sabemos para onde vamos. E aí tomamos o rumo errado. O mundo está num rumo errado. As pessoas confundem tudo, trocam tudo. As pessoas acham que é opcional aceitar o Evangelho, aceitar a palavra de Deus. Bom, eu escolho qual é a religião que eu vou seguir. Deus não estabeleceu nenhuma religião. Não. Deus não fez religião nenhuma. Deus fez o homem, plantou um jardim para o homem e deu ordem. E falou: você quer viver? Quero. Então faça desse jeito, porque se você desobedecer, você morre. E o homem está morrendo. Este morrer não é necessariamente morrer fisicamente, não. Mas o mundo é cheio de mortos-vivos. Ou seja, pessoas cuja vida não tem sentido, por isso matam uns aos outros. Pessoas amarguradas, revoltadas, cheias de inveja, cheias de deficiências, carências. E aí se afundam nas drogas, na prostituição, na bebedice, na jogatina. E olham para os outros como se fossem adversários, inimigos, quando na verdade o mundo é uma grande casa, tem por pai Deus e nós somos todos irmãos. Mas não é assim que eles entendem, porque se perderam, porque não se submetem, não aceitam a direção do Pai. Então, o projeto de Deus é a coisa mais linda que existe para o homem, mais perfeita. Deus não perdeu a esperança de levar o projeto a cabo, porque a primeira tentativa foi colocando o homem no jardim, fazendo o homem. E ele ainda disse para o filho que estava do lado dele: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fez chover, fez a terra frutificar, plantou tudo que o homem precisava e falou: daquela ali você não mexe. Aí a serpente sugeriu à mulher, a mulher que já sabia da ordem de Deus, ou não sabia. E a serpente sugeriu à mulher e falou: pode comer. Ela: é certo que não morrereis. O que a serpente falou? É certo. Mas Deus falou o quê? Se comer. Mas não é morrer envenenado, não é morrer instantaneamente, não. Deus estava dizendo o seguinte: o meu projeto para o homem é para ele viver com qualidade, viver com satisfação. O meu projeto para o homem é que todos os dias ele possa perceber a minha presença e se alegrar com ela.
Tanto é que ele ia lá no jardim, todo dia ele ia. Todo dia o Senhor ia ali no jardim. Então esse era o projeto dele. Aí a serpente sugeriu à mulher que mudasse o projeto de Deus. Pode comer, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe. Olha a fofoca, ó. A fofoca nasceu ali, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, presta atenção na sequência dos erros. A serpente errou? Sim ou não? Você está com medo de falar que a serpente errou? Errou feio. A serpente, ou seja, Satanás falou na boca da serpente, e a serpente induziu a mulher ao erro. E a mulher, por sua vez, errou e induziu o homem ao erro. Presta atenção. E os olhos se lhe abriram. Eles eram cegos? Não. Isso aí é no sentido de perceber que estavam nus. Ou seja, passaram a ter vergonha do próprio corpo, da vida deles. O homem, ele vive envergonhado, frustrado, derrotado. O homem vive aflito, preocupado, desesperado, insatisfeito. Essa que é a verdade. Você que não tem 10 mil reais, às vezes você pensa assim: eu não queria muito não, se eu tivesse 1 milhão de reais, para mim já estaria ótimo. Você diz, os que têm 1 milhão já falaram isso quando tinha 10 mil ou menos, e hoje 1 milhão não vale nada para eles mais. Você que não tem carro, você mira assim e fala: aquele carrinho ali estaria ótimo para mim. Se Deus te der aquele ali, não vai valer nada para você. O homem vive insatisfeito. É esse que você olha e fala: puxa, olha a casa dele, olha o carro dele, olha. Não, ele não está satisfeito. Tanto é que muitos foram parar na cadeia agora porque não estavam satisfeitos com o que tinha. Quem está entendendo o que eu estou falando? O homem nunca está satisfeito, porque o que satisfaz o homem não é o que ele conquista, não é o que ele ganha, não é o que ele recebe. O que satisfaz o homem está nele obedecer a Deus. Você só vai estar satisfeito quando você obedecer a Deus. E foi isso que a serpente sugeriu. Adão e Eva olhavam à sua volta e viam um jardim extraordinário, perfeito. A Bíblia diz ali: todas as árvores frutíferas, tudo que o homem precisava tinha naquele jardim. E a serpente sugeriu o quê? A insatisfação. Ela falou: Deus falou? Deus falou para você não comer de nenhuma, não foi? A Eva falou: não, ele falou para comer de todas, menos aquela. Porque aquela vai fazer vocês serem iguais a ele.
Pronto. Quando a serpente convenceu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, o fruto dela, e que Deus tinha algum motivo particular para recomendar que a mulher e o homem não comessem daquela árvore, a serpente plantou a insatisfação. Ela semeou no coração da mulher a insatisfação. E a mulher já ficou curiosa, ficou insatisfeita, deve ter feito cara feia. Peraí, mas por quê? Por que eu não posso comer dessa? E ela tinha tudo que precisava. Se você não viver satisfeito com Deus, independentemente das circunstâncias, você não vai ser feliz. Não. Você não vai ser abençoado. Você não vai ter plenitude de Deus na sua vida, não vai ser completo. Porque nada entristece mais o coração de Deus do que a insatisfação. Quando um pastor, um bispo, ele começa a ficar insatisfeito, às vezes você olha para ele e vê que ele é um grande homem de Deus, ungido, de fé. Eu percebo isso, eu já lido com bispo, pastores há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos. Quando um está insatisfeito, além dele semear e tentar plantar isso no coração do outro, dos outros, ele próprio começa a regredir, a declinar, ele começa a diminuir. O ministério dele começa a se apequinar. E ele não entende, porque Deus, Ele odeia a insatisfação no coração do homem. Deus se revoltou com o povo no deserto por causa disso. Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa disso. O Salmo 37, a recomendação é: agrada-te do Senhor, ou seja, esteja satisfeito com o Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Todos. Então preste atenção nesse ensinamento. Não pensa você que é Valdemiro, que é Francileia, ou quem quer que seja que te dá isso ou aquilo, que faz isso, aquele milagre na sua vida. Não. Tudo é de Deus. E o que o Espírito do Senhor está fazendo? Trabalhando o seu coraçãozinho. Se você sair daqui hoje, e lá no seu coraçãozinho, lá na sua alma, disser: Deus é bom, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver. Então, a serpente sugeriu o erro à mulher, e a mulher errou. A mulher sugeriu o erro ao homem, e o homem errou. E os olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram, presta atenção nesse texto, a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A coisa pior que podia acontecer na vida do homem, porque a presença de Deus é quem proporciona qualidade de vida ao homem. A maior segurança que alguém pode ter na vida é a presença de Deus. A presença de Deus, ela é quem
proporciona paz. A presença de Deus é quem faz o homem amar, perdoar, respeitar. Só que os homens, como vivem na desobediência e cada vez mais se escondem da presença de Deus. E aquele casal ali, os nossos pais, Adão e Eva, por terem desobedecido, quando Deus chegou no jardim, eles fizeram o quê? Fugiram, se esconderam. Eles não faziam isso antes. Pelo contrário, eles ansiavam, eles desejavam a presença de Deus. Porque Deus fez o homem para ser completo. Ou seja, para se completar, não com o carro do ano. Não é errado você ter carro novo, não. Casa boa, ter bens. O que é errado é você achar que conquistando isso você vai se completar. Não. Na verdade, os nossos olhos, os olhos do homem, nunca se saciam. Está escrito. Quantos desses que nós vimos aí, que no passado não tinham nada e pensavam, se eu tiver isso, eu vou estar satisfeito? Nada. Nada. Eles conquistaram e, como se não bastasse, começaram a conquistar outras coisas, só que de forma ilícita, e nunca param. Nunca param. O que rouba, ele rouba um tanto, e depois mais outro tanto, e continua. Porque aquilo ali, ele está buscando, de alguma forma, se satisfazer. Tirar alguma frustração, alguma deficiência da vida, alguma marca do passado, mas nada, nem mesmo uma boa amizade, nem mesmo um bom casamento, nem mesmo a tal da prosperidade que você busca tanto, nem a cura de uma doença mortal. Nós não fomos feitos para nos satisfazermos com essas coisas, não. Mesmo Deus querendo que tenhamos prosperidade, que tenhamos uma esposa, que você tenha um marido, que você tenha filhos, que você tenha amigos, que você conquiste, isso não vai completar você. A parte que falta só se completará com a presença do Criador. Somente. Droga nenhuma, bebida nenhuma, nem fama. Você sabia que o maior índice de suicídio está entre os de posse? Quem sabia disso? Você sabia que esses famosos, muito famosos, muitos deles não dormem à noite? Não tem paz? Não. Quem olha de fora fala, meu Deus, que vida. Que vida miserável é isso. Porque vida boa é você estar no jardim, cheio de expectativa. Quando o sol começa a se pôr, você sabe que o Senhor já está para chegar. E foi isso que Ele criou para o homem. Foi isso que Ele fez para o homem. Foi isso que Ele projetou para o homem. Deus fez um jardim maravilhoso. Você sabe o que é um paisagista? Quem sabe? Eu conheço paisagistas extraordinários. Lá na Alemanha, eu e a bispa vimos alguns jardins e a coisa foi desenhada antes.
eu e ela, nós parávamos assim, começávamos a tirar foto. É porque naquela época também o celular não era como hoje, era peba, né? Mas eu fui com ela num jardim, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Eu nunca vi flores e árvores tão encantadoras. O senhor se emocionou com isso? Foi, mas não foi bem com isso. É que eu parei ali na frente e pensei, meu Deus, isso aqui foi um paisagista, um comedor de pizza, de macarrão, de angu, de arroz, sei lá, de carne de porco, é o que mais tem lá. Lá tudo que você pede vem carne de porco junto. Pizza, eu pedi uma pizza, veio cheio de torresmo em cima. Então, lá na Alemanha. E nós estávamos lá evangelizando na época. E eu me emocionei, eu falei, meu Deus, eu pensei comigo. Se um paisagista conseguiu fazer uma coisa dessas, eu fiquei imaginando o jardim que Deus fez e colocou o homem. Devia ser a coisa mais linda que a terra já viu. Não é verdade? Imagina, igreja, se o homem ia precisar de mexer com uma outra árvore, se ele tinha todas as árvores, tudo maravilhosamente perfeito. E o homem ficava na expectativa, sabe? Eu imagino ele conversando com a mulher, né? Bem, falta 1 hora para o Senhor chegar. Que coisa, hein? Hoje as pessoas, elas buscam desesperadamente a Deus. Ah, tem água aqui, né? Tem uma poça d'água lá na minha meia. Está furada a meia, não? Fica quietinha aí, minha filha, senão eu vou empenar. Então, veja bem. Hoje as pessoas, elas estão tão longe da presença de Deus. E o papo do casal era assim. Ela falava, Adão, ele vai chegar lá por volta das 5. Ele nem se preocupava com nada, não. O homem nem sabia que estava nu. Não. O homem não tinha vergonha da presença de Deus, não tinha medo. Pelo contrário, ele desejava a presença de Deus. Hoje é comum o homem desejar uma droga como a cocaína, um copo de bebida alcoólica, uma maconha, uma balada. Desejar fazer um assalto, roubar o próximo, ou até matar. Tem muita gente que deseja matar o outro. O homem deseja cada coisa estranha hoje, o que não é dele. Mas na época o desejo do homem era que o Senhor chegasse no jardim. Todo dia ele ia. Era um encontro marcado, igreja. O sol começava a se pôr e o Senhor chegava, falava. Adão e Eva reconheciam a voz do Senhor e sentiam-se protegidos. Olha lá. Mas como desobedeceram lá, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, fizeram o que, igreja? Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher. Isso sugere que quando desobedecemos a Deus, é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos fugindo da presença de Deus. Quem o desobedece está fugindo da presença de Deus. E quem o obedece está se chegando para a presença dele. Obedecer é chegar para junto dele. Desobedecer é fugir da presença dele. E com a presença dele tudo é fácil relativamente, né? Porque ela é quem sustenta tudo. E veja lá, qual foi o álibi, a desculpa, a justificativa, né?
E Deus chamou o homem. E chamou o Senhor ao homem. Ele perguntou: onde estás? Deus estava vendo o homem. Mas o homem não entrou debaixo das árvores. Ah, não adianta não? Uai, Deus consegue ver? Consegue, é. Ele vê todo mundo. Mas mesmo assim ele pergunta: onde estás? Deus está perguntando hoje para aqueles que provocam os atentados, as mortes, para aqueles que roubam, que enganam, para aqueles que não se submetem a Ele. Onde estás? Deus está vendo, mas Ele pergunta: onde estás? Ou seja, o que você está fazendo? Tem uns que, se fosse responder, teriam que dizer: Senhor, eu estou batendo de frente com o Senhor, eu estou perseguindo a sua obra. Tem uns que, se fosse responder, iam ter que dizer isso. Que coitado do homem, né? O homem pensa que é alguma coisa, mas o que fez o homem ter qualidade de vida, ter uma boa vida, foi exatamente a presença de Deus. Foi Deus que plantou o jardim para ele. E aí, eu não sei se você percebeu, quando o homem ainda era obediente e se alimentava da presença de Deus, Deus plantou um jardim para ele, não foi? Agora veja você a misericórdia, a compaixão, a longanimidade, as virtudes de Deus, ó. Quando o homem desobedeceu e caiu, Deus mais uma vez deu uma demonstração de humildade, sendo o Senhor, fez uma obra de servo, ó. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: eu não tenho culpa não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Um monte de gente vai para o inferno com essa desculpa. Por que você usa drogas? Eu uso porque meus pais me abandonaram. O governo não faz isso. Por que você rouba? Eu roubo porque não sei o quê. Nenhuma de suas justificativas vai livrar você do fogo do inferno. Nenhuma. O homem foi cobrado. Deus falou: por que você desobedeceu, homem? Senhor, foi a mulher. A mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quem era culpado então na concepção do homem? A mulher. A mulher era culpada. O homem, ele achou que podia convencer Deus de que ele não tinha culpa. Mas a ordem expressa foi dada a ele diretamente: não coma, porque se comer morre. Ou seja, perde todos os privilégios. O homem é cercado de privilégios, sabia? Cercado de privilégios. Deus dá tanto privilégio ao homem, e quanto mais o homem obedece, se submete
e se afina com Deus, mais Deus acrescenta. Quanto mais. Imagino você. Eu quase que morri à míngua. Lá na roça. Não tinha recurso nenhum. Às vezes eu gritava de dores. E não tinha, perdão, filhinha. E não tinha acesso ao médico, a nada. Não podia ir numa farmácia comprar um remédio. E hoje, esse mesmo homem que gemia e quase morria à míngua lá, já abraçou muitos leprosos, em poucos dias voltaram purificados. É ou não é um privilégio? É. Você sabe, você é a razão de tudo isso aqui. Você acha que um sujeito desprovido de recurso como eu, recursos intelectuais, todo tipo de recurso, tem condições de ministrar dia e noite para milhões de pessoas no Brasil e no mundo? Claro que não. Você não entende isso. Deus convoca você, Ele chama você, e Ele mesmo fala para você. E mais um privilégio na minha vida, Ele fala através de mim, mesmo sem eu merecer. Então, Deus encheu o homem de privilégios, plantou um jardim, ou seja, como se ele fosse um colono do homem. E quando o homem estava com vergonha dele, com medo e fugindo, o homem que se alegrava todo dia na presença de Deus, o que você fez, homem? Você esconde? Por quê? Aí eu estou com vergonha, com medo. Então você comeu da árvore. Ah, foi a mulher. A mulher que é culpada. O homem falou, foi a mulher. Aí Deus deixou o homem um pouco e falou: e você, mulher? Que é isso que fizeste? Aí a mulher falou: ah, não, eu não tenho culpa não, foi a serpente. Foi a serpente, aquele bichinho lá, né? E pelo jeito, a serpente andava em pé naquela época. É só você perceber que quando Deus mandou uma maldição para cima da serpente, Ele falou: você vai comer pó, você vai rastejar. Quer dizer que ela não rastejava. A serpente devia ser um bicho até bonitinho na época, né? Então, o homem culpou a mulher e a mulher culpou quem? Culpou a serpente. A mulher falou: a serpente me enganou. Mas por que a serpente me enganou? A serpente só vai te enganar se o que ela disser tiver peso para você, né? Essa história de você falar: fulano me enganou, fulano me traiu, fulano me passou para trás, me decepcionou, isso aí só é possível se a sua base não for Jesus Cristo. Porque se você está baseado nele, se Ele é a sustentação, eu já ouvi de um líder religioso o seguinte: rapaz, eu estou passando maus bocados. Falei: por quê? O governo tal lá no meu estado me enganou. Falei: ué, a sua igreja depende do governo? Falei: não, você sabe como é que é, né? Eu falei:
eu sei como é que é. Na verdade eu sei. Na verdade eu sei. Mas eu só dependo de Deus. Só de Deus. Quem já ouviu falar isso? Eu vou continuar falando. Tem mais. Eu ainda digo mais, tem gente que chega a arrepiar com as coisas que eu falo. Tem muito líder religioso que se apertassem o calo deles, a porca, sabe o que é porca, né? Do parafuso. Se apertassem a porca deles, igual apertam a minha, eles de pronto estenderiam o tapete, se humilhariam para o homem, como se dependessem de homem. Alguém chegou para mim e falou: apóstolo, o senhor pegou bem pesado aí, né? Eu falei: é. Falei: então você cuida da sua vida. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Você sabe de que eu estou falando, sabe? Quem sabe? Então guarda para você. Os outros não sabem não, né? Então, igreja, presta atenção. Você nunca precisou do Valdemiro. Nunca. Nunca. Você pode não ter um nome conhecido no seu bairro, na sua cidade, no seu país, na sociedade. Mas você faz parte do projeto dele, do plano de Deus. E ele está dizendo hoje que o homem não está condenado, não. Você não está condenado, nem eu. O mundo não está condenado, a humanidade no caso. Se nos submetermos a ele de novo planta um jardim na nossa vida. De novo. Porque o homem botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente. E quando o homem estava morrendo de vergonha, olha o que Deus fez para ele. Primeiro ele mandou a maldição, ele falou para o homem: visto que isso fizeste, maldita. Ele falou para quem? Para a serpente, né? Você está com pressa, meu filho? E o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, porque enganou, mentiu, fez fofoca, né? E comerás pó todos os dias da sua vida. A serpente vai mesmo rastejando e com aquela linguinha ali, sem querer, ela acaba pegando o pó da terra. Você sabia ou não? Você sabe por que a serpente põe a língua para fora? Quem já viu ela o tempo todo botando a língua? Sabe ou não? Aquilo ali, tudo que ela precisa, o cheiro, tá? O perigo, tudo ela percebe através daquela língua que ela põe. No que ela põe, sem querer, ela leva o pó da terra para dentro. Como Deus disse. Então, ela percebe a presa através daquela língua. Você quer saber? E é humilhante para ela, rasteja. E ela é perseguida. A galinha não gosta da serpente, o homem não gosta da serpente, animal nenhum gosta da serpente. Você sabia? Quando passa uma serpente, qualquer animal já olha de banda, meio cabreiro. Até o boi. Você sabia? Porque ela está amaldiçoada. Aí, a segunda maldição, ó. Ele falou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, descendente da mulher,
Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? Calcanhar. E a mulher, ou seja, para a mulher ele disse: multiplicarei. Você quer ler aqui, minha filha? Deixa eu ler, por favor. Você está um pouco cansada já de trabalhar, tá? Fique em silêncio aí, só acompanhe. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para com teu marido e ele te governará. Continua, por favor. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, ou seja, espinhos, né? Cardos e abrolhos, espinhos. E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Agora escuta isso aí, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, isso é simbólico. Mesmo o homem tendo errado, falhado, desobedecido, e ainda quis arrumar um álibi, uma justificativa, Deus preza tanto o homem, que Deus botou fim à vergonha do homem. Ele próprio teceu uma vestimenta, ou seja, Deus já tinha trabalhado de lavrador para o homem, de colono, de jardineiro, e agora Deus trabalhou de alfaiate para o homem, de costureiro. Quer dizer, Deus sempre demonstrando e provando e nos dando a entender a grande importância que temos para Ele. Primeiro Ele planta um jardim para o homem, quando o homem ainda era obediente. Depois não aguentou ver o homem envergonhado e fez uma vestimenta de pele. Que coisa, hein? Uma vestimenta finíssima. Poderia ter feito de ervas, de folha, não é verdade? De casca de árvore. Ele fez de pele. Uma vestimenta. Hoje as pessoas querem, eu quero um casaco de pele, né? Uma bolsa de pele, de couro, um sapato. Deus fez uma vestimenta de pele e vestiu o homem e a mulher. Mesmo estando o homem e a mulher naquela situação, Deus os vestiu. Quer dizer, Deus não desamparou o homem. Na obediência, supriu todas as necessidades e deu a melhor qualidade de vida que o homem podia ter. Mas mesmo na desobediência, acabou com a vergonha do homem e o vestiu. Hoje Ele fala para nós, tudo que Ele quer é que sejamos obedientes, é que acatemos as ordens dEle, é que venhamos dar valor aos ensinamentos, é que nos moldemos nos moldes dEle. Tudo que Ele quer é que tenhamos amor no coração, é que venhamos a fazer o melhor para o nosso próximo, perdoar, enfim, andar de acordo com o que Ele quer. Aí Ele não vai só nos vestir, não. Isso aí Ele faz mesmo na desobediência do homem.
Porque quantos de nós, no passado, nem sequer falávamos com Deus, não é verdade? E mesmo assim, quem é que fazia o sol brilhar sobre a nossa vida, ou chover, naquela época? Quando a gente chegava lá em casa, abria a geladeira, ou destampava a panela, estava lá o feijãozinho, quem é que providenciava? Deus. Isso na desobediência, né? Hoje, aliás, Paulo fala isso, né? Quando éramos ímpios, quando vivíamos no erro, mesmo assim, Ele nos amou. Quando éramos inimigos dele, Ele nos presenteou com a vida do Filho dele. Muito mais agora que conhecemos e nos voltamos para Ele. Não há limites para você, não. Satanás, a serpente, tenta de toda maneira, de toda forma, limitar a sua fé, a sua esperança, frustrar você, aborrecer o seu coração, a sua alma. A serpente quer jogar você contra Deus. Mas você não vai ter como justificativa isso. Senhor, o diabo me enganou. Não. Ele só vai te enganar se você der ouvidos à voz dele. Porque a única voz que você pode ouvir é a voz de Deus. Essa é a única. E como saber se é voz de Deus? Não é difícil. Não é difícil. Quando algum homem quiser colocar na sua vida uma doutrina que não condiz com as Escrituras, com a palavra de Deus, quando algum homem sair por aí recrutando pessoas para ele e assumindo o lugar de Deus, buscando a glória, tomando a glória de Deus, querendo ser glorificado, assumindo a autoria dos benefícios, tenha certeza que é a serpente de novo. Porque se ele for de Deus, ele nunca vai querer tocar na glória de Deus. Ele nunca vai assumir autoria de benefício algum. Ele nunca vai querer o tapete. Nunca vai querer ser reconhecido ou ser adorado. Porque só Deus pode ser glorificado, pode ser adorado, pode ser honrado. Ele é o autor de tudo. Ele é quem faz todas as coisas maravilhosas. E hoje ele sugere a volta ao jardim. Você entende isso? Eu estava impondo as mãos, um rapaz passou ali chorando e gritou: me tira das drogas. É o que Deus está fazendo. As pessoas não entendem. Não tem remédio no mundo que cura mais do que isso que você está ouvindo. É só você botar em prática. Não é preciso ser religioso. Não. A religião não acrescenta nada, não. Pelo contrário. A religião divide os povos. Divide, joga um contra o outro. Tem religião que o sujeito acha que tem que matar o que não é da religião dele. É por isso que a gente vê essas coisas aí. E ainda diz que está matando em nome de Deus, está matando em nome da serpente. Em nome de Deus ele não mata, em nome de Deus você salva. Em nome de Deus você alimenta, em nome de Deus você cura. Em nome de Deus você transmite paz. Em nome de Deus você semeia a paz, promove a paz. Deus é fonte de coisas boas. Então não se iluda com isso. Porque Deus não vai aceitar a justificativa
foi o fulano, foi o meu vizinho. Não. Um moço lá em Santo Amaro foi curado das drogas. Ele era mendigo. Ele vivia no meio dos trapos ali, dos papelões, na calçada. E ele foi curado das drogas. Deus deu a ele uma família, ele prosperou. E ele me abraçava, ele testemunhou, tinha um testemunho dele gravado. Ele usava crack. E Deus abençoou ele. E ele montou uma empresa, uma firma. E ele estava tão contente com a esposa, com o filhinho. Uma boa casa para morar, um automóvel para ir para a igreja, para trabalhar também. Já tinha, na verdade, 2, né? Só o dízimo dele já chegava a quase 10 mil reais por mês, o dízimo. Do que era mendigo. Escuta isso. Aí ele sumiu. Ele sumiu. Foi engraçado, ali na João Dias, a igreja era menor, né? Eu falei, eu não vi mais aquele casal. Uns 6 meses depois, eu ia passando, ele olhou para mim assim. Quando eu olhei no rosto dele, eu percebi que ele estava com vergonha da presença de Deus. Como quem foge para o meio das árvores, você entende a palavra? Eu falei, eu lembro de você, filho. Ele falou, apóstolo, o senhor me perdoa? Eu falei, por quê? O que você fez contra mim? Ele falou, eu vi a televisão do bispo falando mal do senhor e eu acreditei. Eu acreditei. E aí eu falei para minha esposa, eu não vou mais nessa igreja. Eu falei, puxa, que pena. Você não é aquele que era mendigo? Ele falou, sim. E virou empresário? Ele falou, sim. Eu falei, você não é aquele que era dominado pelo crack e conseguiu vencer o crack, pegou nojo? Ele falou, sim. Eu falei, mas quem foi que tirou você do crack? Foi a serpente? Ou foi o Deus que eu prego? Ele falou, o Deus que o senhor prega. Quem te deu a sua família? Ele falou, o Deus que o senhor prega. Quem prosperou você? O Deus que o senhor prega. Eu falei, por que você duvidou dele? Não, não foi dele, eu duvidei do senhor. Mas, você achou que eu então consegui enganar a Deus e convenci ele a mudar a sua vida? Mesmo estando eu errado? Ele falou, não, agora eu vejo que eu estou errado, mas agora eu perdi muita coisa já. Ele falou, em 6 meses. Às vezes eu tenho até vontade de voltar para a droga. Eu falei, não. Volta para o jardim que é melhor. Eu vou pedir para o Senhor fazer uma vestimenta de pele para você. Porque é isso que você precisa. Porque como pode ver tudo que você vê, sentir tudo que você sente, ouvir tudo que você ouve, e quando a serpente sugere a você ficar contra a obra de Deus, você fica. Como pode? Como pode? Porque você é fraco de mente. Eva caiu porque era fraca. O Adão caiu porque era fraco. Porque Deus falou, não coma. Quem mandou comer foi a serpente. Quem disse para não comer foi Deus. Quem falou mal dessa obra foi a serpente. E quem opera nessa obra é Deus. É Deus. Ou eu não tenho como provar isso? Então, se a sua mente é vulnerável, aí, meu irmão, porque alguém chegou para mim e falou, como pode, hein, apóstolo? Como pode alguém falar mal dessa obra e te maltratar desse jeito? Tanto que Deus te usa. Eu falei, ué,
Já falaram muito mal daquele que me usa. Falaram só não, prenderam ele, botaram na cruz e não vão falar de mim? Se falaram mal do Senhor, não vão falar do servo? Se falaram mal do dono, não vão falar do empregado? Mas eu sou privilegiado, sabia? Hoje entrou muita gente aqui aflita, precisando de milagre. Daqui uns dias essas mesmas voltam e vão gritar ali com os pastores: apóstolo, lembra de mim? Estou falando para você também. Então, que fique marcado na sua vida e que você possa ter o entendimento e saber que o Valdemiro nunca fez um benefício a você, mas o Deus que chamou o Valdemiro e aceita o trabalho do Valdemiro, porque quando ele não aceitar, ele tira o Valdemiro de cena. Esse é quem faz todas as coisas. Mas a desculpa da serpente ou da mulher é que a serpente a enganou. E a do homem é que a mulher o enganou, o convenceu, né? É isso. Mas eu e você não temos desculpa não, porque nós temos visto. Você está ouvindo o que eu estou falando, filhinho? Você está ouvindo o que eu estou falando? Se você não responder, eu não vou te atender. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está ouvindo? Você viu o que aquele marido falou da mulher dele aquela hora? Você prefere falar que o seu irmão está morrendo ou que ele está vivendo? Se você quer matar ele, fala que ele está morrendo. Se você quer dar vida a ele, fala que ele está vivendo. Ele está morrendo? Então devolve para ela aí, por favor. Devolve para ela, estou falando sério. Está aí o seu papel de volta. Eu só pego. Eu estou devolvendo o seu papel, olha para mim aqui. Se você está matando ele, eu vou pegar para que isso aí? Se você está matando o seu irmão, eu vou pegar para que isso aí? Você veio fazer o que aqui? O seu irmão está o quê? Toma daqui. Deus é tão bom. O mundo está envergonhado. Eu vou ser sincero, talvez você não tenha tido essa visão ainda, mas eu nunca vi o mundo, nesses meus 52 anos, eu nunca vi o mundo do jeito que está. Nunca. Televisão não tem como você ligar mais, porque... E nem adianta, pode ser em qualquer programação que você liga, é interrompido para dizer que o outro botou uma bomba no corpo e matou não sei quantos lá. Ou que prenderam mais um dos nossos líderes porque estava desviando o dinheiro não sei de onde. É isso. Ou então que os desempregados já passam de 11 milhões só no Brasil. É isso que a televisão mostra. Mas se você põe aqui nesse canal, eu não tenho responsabilidade sobre o jornal da televisão, aí não é problema meu não. Apesar que o nosso jornal o jornal desse canal é mais ou menos light. De vez em quando mostra lá uma vaquinha, um negocinho, né? Não é isso? Não acrescenta nada, mas também não atrapalha. Não acrescenta nada também não, pode falar lá. Então, o que eu posso fazer? Tem que falar a verdade. Aí, você põe aqui e é isso que você aprende. É isso que você ouve. Escuta a palavra, por favor. Não me interrompe mais não, por favor, filhinha, tá? Daqui a pouco eu toco. Igreja, eu fico pensando, se Deus fez um jardim só para um homem,
e um jardim maravilhoso, extraordinário. Imagina o que Deus está preparando para nós. Não é verdade, igreja? Aliás, é o que diz a palavra dele. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Onde é que está isso, minha filha? Efésios? 1 Coríntios, capítulo 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Quer dizer, a gente não consegue entender o significado disso. Assim como, se não for interpretado, explicado e traduzido, você também não vai entender. Eu até nisso sou um privilegiado, porque eu não sou culto como a maioria de vocês, não. O que eu sei foi Deus que me ensinou. E o que eu falo é Ele que fala por mim. Mas eu tenho a impressão que você gosta de ouvir a mensagem desse ministério. É? Gosto. E às vezes eu falo com autoridades, grandes autoridades, e eles dizem, alguns falam: eu não sou evangélico, mas eu gosto de escutar sua mensagem. Eu e a bispa estávamos saindo de uma churrascaria no Rio de Janeiro, fomos jantar, a gente estava trabalhando lá nesse dia, e saiu um homem que é membro da Academia Brasileira de Letras, um homem culto, bem conhecido, não vou falar o nome, é bem conhecido. Aí ele saía com a esposa, ele parou assim: meu professor. Aí eu olhei assim: é o senhor? Eu? Ele falou: sou o fulano de tal. Eu falei: eu sei. Eu sou membro da Academia Brasileira de Letras. Eu falei: eu sei também. Mas professor? Ele falou: é. Eu tenho um monte de diplomas, ele falou. Sou formado nisso, formado naquilo. Só fui entender a palavra depois que parei na frente da televisão e vi o senhor explicando. E eu ouvi o senhor. Ele falou. Eu falei: professor! Ele falou: não, o senhor é professor. Eu falei: eu, uai. Eu nessa. Ele falou: apóstolo, me dá um abraço. Ele é um senhor já. E ele falou assim: eu falo para os meus amigos. Ele é da alta sociedade, sabe? Frequenta a alta sociedade. Os amigos dele são governadores, ministros, enfim, artista. Ele fala para eles assim: ó, quando tiver meio assim, meio triste, meio confuso, liga lá no programa do apóstolo, de madrugada. Ele fala. Ele até me contou lá rapidamente, ele já tinha jantado, eu estava com fome ainda. Na verdade, ele estava saindo, a gente estava chegando, né? A minha barriga roncava de fome e ele falando. E eu na boca da churrascaria, na verdade, eu não tinha entrado não. É ele que estava saindo, a gente estava entrando. Mas e quando você chega, você sente o cheiro da carne assada, né? Eu falava: meu Deus, eu olhava lá para dentro e escutava ele. E ele falava. Mas ele dizia. Ele fez mais ou menos comigo o que eu faço com vocês aqui. Eu deixo vocês ficar com bastante fome, entendeu? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Ele alegrou meu coração, porque ele falou assim. Ele falou: eu já sei o que o senhor vai dizer. Ele falou: eu conheço a sua história. Ele disse: eu não sei se você viu também um senhorzinho aqui, já teve entre os 50 mais ricos do país, um senhorzinho lá do interior. Eles
eles glorificam a Deus pela minha vida. Porque é notório, é público e notório que o Valdemiro é insignificante e desprovido de recursos. Mas é público e notório também que o Deus do Valdemiro é real e se materializa na esperança das pessoas, na fé das pessoas. Então, igreja, o que Deus quer de você? Talvez você tenha dito já para Ele: Senhor, eu faço isso, eu fiz isso porque o meu vizinho me induziu, falou mal da obra, falou mal do Senhor, fiquei com vergonha. Ah, porque o meu filho me ameaçou, meu marido me chantageou. A minha esposa me chantageou. Se você for à igreja, quer dizer, sempre o homem vai querer justificar suas deficiências, sua falta de fé, sua falta de esperança, mas Deus não vai aceitar isso. Porque Deus está se revelando a você. Deus se apresenta a você, igreja, todos os dias. Não tenha vergonha da presença dele, nem medo da voz dele. Porque isso é característico daquele que desobedece. Quem tem medo da voz de Deus e vergonha da presença dele, é característico daquele que desobedece. Os que obedecem se chegam para a luz. Aliás, João capítulo 3, né, meu filho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Fiquem de pé, por favor.